Muitas mulheres caminham pela vida sem perceber que estão ignorando lições fundamentais que poderiam transformar completamente sua jornada. Quando essas verdades são deixadas de lado, abre-se espaço para a frustração, o vazio e a amargura. Este vídeo é um convite ao despertar. Se alguma dessas lições tocar o seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal. Vamos juntas trilhar um caminho de consciência, cura e sabedoria feminina. A transformação começa com o primeiro passo: reconhecer o que precisa ser visto. 1. A importância de se priorizar emocionalmente. Uma das maiores lições que muitas mulheres ignoram, às vezes por condicionamento ou medo, é a de se priorizar emocionalmente. Colocar-se em segundo plano, esperando que o mundo retribua com o mesmo cuidado, é uma receita silenciosa para a frustração. Quando você não se ouve, não se acolhe e não se respeita, começa a viver em função das expectativas alheias, esquecendo quem realmente é. Priorizar-se emocionalmente não é egoísmo, é sabedoria. É entender que sua paz interior é a base de tudo. É saber dizer não sem culpa, reconhecer seus próprios limites e entender que estar disponível para todos o tempo inteiro é exaustivo e desnecessário. Muitas mulheres foram ensinadas a cuidar de tudo e de todos, mas raramente lhes ensinaram a cuidar de si mesmas com o mesmo zelo. Só que quando você não se escuta, o corpo fala, a alma grita, a vida cobra. Surge a ansiedade, o cansaço sem explicação, o vazio emocional. E a amargura se instala aos poucos, sutil, como quem chega sem ser notada, até que toma conta. Você já se sentiu sobrecarregada por tentar manter tudo sob controle, enquanto sente que ninguém percebe o quanto você também precisa de cuidado? É tempo de retornar a si. De olhar com mais carinho para suas emoções, suas dores e seus desejos. De se colocar no centro da sua própria vida e entender que a sua cura começa quando você decide se priorizar. Agora me diga nos comentários, você tem se colocado em primeiro lugar na sua própria vida? Ou ainda se sente culpada quando tenta fazer isso? 2. O perigo de silenciar a própria intuição. A intuição feminina é uma força ancestral. É aquela voz suave, mas firme, que sussurra verdades antes mesmo que a razão compreenda. No entanto, ao longo da vida, muitas mulheres aprendem a ignorar essa voz, seja por medo, insegurança ou pela necessidade de aprovação. Elas começam a silenciar sua percepção mais pura. E é aí que o perigo começa. Quando você deixa de ouvir sua intuição, começa a se perder de si. Toma decisões que não condizem com sua essência. Permanece em lugares que já não te nutrem. Aceita o inaceitável. A intuição não grita, mas insiste. E cada vez que é ignorada, você se afasta do seu centro e se aproxima de experiências que não estavam alinhadas com o que você realmente precisava viver. Muitas vezes, o corpo sente antes da mente entender. Um aperto no peito, um desconforto inexplicável, uma resistência sutil. Mas ao invés de honrar esses sinais, você pode acabar racionalizando tudo, tentando se encaixar no que não faz sentido para a sua alma. Quantas vezes você já sentiu que algo não estava certo, mas mesmo assim seguiu adiante? E depois, se arrependeu? Silenciar a intuição é como desligar o farol em uma estrada escura. Você ainda pode continuar, mas corre o risco de se perder ou se machucar. Voltar a escutar essa voz é um ato de reconexão profunda. É confiar no que sente, mesmo quando não sabe explicar. É lembrar que sua sabedoria interior sempre sabe o caminho. E você, tem confiado na sua intuição? Ou tem calado essa voz por medo de errar? Compartilhe nos comentários como tem sido sua relação com essa força que habita dentro de você.
3. Quando o amor próprio é deixado de lado. O amor próprio é a base de toda relação saudável, inclusive a que temos com nós mesmas. Quando uma mulher deixa esse amor de lado, abre espaço para que o mundo dite seu valor, para que vozes externas definam quem ela deve ser. E isso é extremamente perigoso. Sem amor próprio, ela começa a aceitar migalhas, justificar abusos emocionais e até se anular para manter vínculos que só existem à custa da sua própria essência. Ela se perde tentando ser suficiente para todos, enquanto esquece de ser inteira para si. Amar-se não é sobre se achar perfeita, é sobre se acolher mesmo nos dias difíceis. É sobre se olhar no espelho e reconhecer sua força, sua luz, mas também suas sombras, e ainda assim se escolher todos os dias. Quando isso não acontece, a mulher vive com a sensação constante de não ser boa o bastante, não importa o quanto faça. Quantas vezes você já duvidou do seu valor por causa da opinião de alguém? Quantas vezes mediu seu merecimento com base na aceitação dos outros? A falta de amor próprio adoece em silêncio. Ela se disfarça de exigência, de perfeccionismo, de dependência afetiva. E quando você percebe, está vivendo uma vida que não é sua, tentando conquistar o que já deveria ser um ponto de partida, o seu próprio respeito. Reconstruir esse amor é um processo. Exige coragem, paciência e presença. Mas é também libertador, porque uma mulher que se ama se honra, e quem se honra não se submete. Ela escolhe com mais consciência, se protege com mais firmeza e floresce com mais verdade. E você tem se amado com a mesma intensidade com que ama os outros? Responda nos comentários. Sua jornada pode inspirar outra mulher. 4. A ilusão de agradar a todos. Desde cedo, muitas mulheres são ensinadas a serem agradáveis, a evitarem conflitos, a manterem o ambiente em harmonia, mesmo que isso custe a própria paz interior. Com o tempo, essa postura se transforma em um hábito silencioso, o de querer agradar a todos. Mas viver para ser aceita é uma prisão disfarçada de virtude. Ao tentar agradar a todos, você começa a se moldar às expectativas dos outros. Diz sim quando quer dizer não. Abre mão dos seus sonhos para não decepcionar. Reprime sentimentos para não gerar desconforto e, pouco a pouco, vai desaparecendo dentro de si mesma. A verdade é que agradar a todos é impossível. Insistir nisso é se afastar da sua autenticidade. Você não foi feita para caber em todos os espaços, nem para ser luz em todos os olhos. Algumas pessoas simplesmente não vão entender sua essência. E tudo bem. O problema é quando você deixa de se entender só para manter uma aparência de aceitação. Quantas vezes você já se anulou para não desagradar alguém? E como se sentiu depois? Romper com essa ilusão exige coragem. É olhar para dentro e perguntar: o que eu realmente quero? O que faz sentido para mim? É aprender a lidar com o desconforto de não ser compreendida por todos, em troca da leveza de ser fiel a si mesma. Quando você se escolhe, naturalmente atrai quem vibra na mesma frequência. E os vínculos que permanecem são os que realmente valem a pena. E você ainda se sente presa à necessidade de agradar? Ou já começou a se libertar dessa expectativa? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua voz pode ser o empurrão que outra mulher precisa para se libertar também. 5. O peso de carregar culpas que não são suas. Muitas mulheres carregam culpas silenciosas que, na verdade, não lhes pertencem. Culpa por não atender às expectativas da família. Culpa por dizer não. Culpa por priorizar a própria saúde mental. Culpa por não dar conta de tudo. E com o tempo, esse fardo invisível se transforma em amargura, em cansaço profundo, em autojulgamento constante. A sociedade muitas vezes reforça a ideia de que a mulher deve ser a responsável por manter tudo em ordem. O lar,
os sentimentos alheios à harmonia dos relacionamentos. E quando algo sai do controle, ela é a primeira a se culpar, mesmo que não tenha causado nada. Mas é preciso entender, nem toda dor é sua para curar, nem toda responsabilidade é sua para assumir, e nem toda culpa que você sente é sinal de erro. Muitas vezes, é sinal de que você está se libertando de papéis que já não cabem mais em quem você está se tornando. Você já parou para pensar quantas decisões deixou de tomar por medo de decepcionar alguém? Carregar culpas que não são suas é como andar com uma mochila cheia de pedras alheias. Cansa, dói e te impede de caminhar leve. Liberar essa culpa é um ato de amor próprio. É se permitir ser humana, imperfeita, verdadeira. É entender que você não está aqui para atender às expectativas dos outros, mas para viver sua verdade. E você tem carregado culpas que não são suas? Que histórias você tem contado para justificar esse peso? Divida nos comentários o que você sente. Às vezes, só de nomear a culpa, ela já começa a perder força. 6. A armadilha de relacionamentos que drenam. Nem todo relacionamento que parece amor é de fato saudável. Muitas mulheres permanecem em vínculos que as esvaziam, que exigem demais e oferecem muito pouco, apenas porque acreditam que o amor precisa ser resistência, sacrifício ou entrega total. Mas há uma linha tênue entre amar e se abandonar. Relacionamentos que drenam não começam como tempestades. Eles chegam mansos, com promessas e gestos de cuidado. Aos poucos, vão minando sua energia, sua autoestima, sua liberdade de ser quem você é. E quando você percebe, já está envolvida em uma dinâmica onde se sente culpada por tudo, sempre em dívida emocional, tentando consertar o que nem é seu para resolver. O mais perigoso é que nesses vínculos a mulher começa a duvidar da própria percepção. Será que estou exagerando? Será que sou difícil de amar? E é assim que a dependência emocional se fortalece, pela dúvida, pelo medo de estar sozinha, pelo costume de carregar relações mortas como se fossem vivas. Você já se sentiu exausta dentro de uma relação, como se estivesse sempre dando mais do que recebe? Relacionamentos saudáveis não sugam, eles somam, te fazem crescer, respirar com leveza, sentir paz. Quando isso não acontece, é hora de olhar com mais honestidade para o que está acontecendo. Você não precisa se diminuir para caber no coração de ninguém. Encerrar uma relação que drena é doloroso, sim, mas permanecer nela pode ser ainda mais. E você merece amor que te fortaleça, não que te fragilize. E você está em um relacionamento que te nutre ou que te esgota? Compartilhe nos comentários. Sua história pode ser o reflexo que outra mulher precisa enxergar. 7. A falta de propósito e conexão interior. Há um vazio silencioso que toma conta quando uma mulher se desconecta de si mesma. Mesmo com a rotina cheia, mesmo cercada de pessoas, há um sentimento de que algo essencial está faltando. Esse sentimento, muitas vezes difícil de nomear, tem um nome: ausência de propósito e conexão interior. Viver no automático, apenas cumprindo tarefas e atendendo expectativas, pode parecer normal, mas com o tempo cobra um preço alto. A perda do brilho no olhar, da alegria genuína, da sensação de que a vida tem sentido. E é nessa desconexão que nasce a amargura, quando a alma grita, mas ninguém escuta, nem você mesma. O propósito não é algo grandioso, inalcançável ou necessariamente profissional. É aquela chama interna que guia seus passos, que dá sentido às suas escolhas, que te faz levantar pela manhã com vontade de viver. É saber que sua existência tem valor, que você é parte de algo maior e que está aqui para expressar sua verdade no mundo. Você já se perguntou o que realmente te move? O que faz seu coração vibrar, além das obrigações do dia a dia?
Reconectar-se é um ato de coragem. Exige silenciar o ruído externo e voltar o olhar para dentro. É ouvir sua intuição, suas vontades, sua essência e permitir-se viver de forma mais alinhada, mais verdadeira, mais sua. Sem essa conexão, a vida perde cor. Com ela, tudo ganha um novo sentido. E você sente que está vivendo com propósito ou apenas sobrevivendo? Escreva nos comentários o que mais tem faltado em sua conexão consigo mesma. Talvez ao nomear isso, você dê o primeiro passo rumo à sua reconexão. 8. Comparações que enfraquecem a alma. Vivemos em uma era onde tudo é visível. Os sorrisos, as conquistas, os corpos perfeitos, os momentos felizes. Mas o que não se vê são as dores, os medos e as lutas que cada mulher carrega em silêncio. E é justamente nesse cenário que nasce uma das armadilhas mais cruéis, a comparação constante. Comparar-se é uma violência sutil contra si mesma. É se olhar com olhos de escassez, como se sempre estivesse faltando algo. É medir sua jornada com a régua da outra. E nessa tentativa de alcançar um ideal que nem é seu, você vai se afastando da sua essência, duvidando do seu valor, diminuindo sua luz. A comparação cria inveja, frustração, ansiedade. Mas, acima de tudo, rouba a gratidão, porque quando se está ocupada demais, olhando para fora, deixa-se de ver tudo o que já se conquistou por dentro. Quantas vezes você já se sentiu insuficiente ao ver a vida perfeita de alguém? Nas redes sociais, cada mulher tem seu tempo, sua história, suas batalhas. O que floresce no outro não anula a sua primavera. Pelo contrário, pode ser inspiração, desde que você não use isso como uma desculpa para se invalidar. Você é única. Sua jornada tem um ritmo que não precisa se parecer com a de mais ninguém. Honre seu processo, celebre suas pequenas vitórias e lembre-se, a comparação só machuca quando você esquece de reconhecer sua própria beleza. E você tem se comparado mais do que gostaria. Que sentimentos isso tem despertado em você? Abra seu coração nos comentários. Talvez a sua vulnerabilidade cure outra mulher que também se sente em silêncio. 9. O medo de recomeçar e se reinventar. Recomeçar é um dos atos mais corajosos que uma mulher pode fazer. É olhar para a vida e, mesmo com cicatrizes, decidir escrever uma nova história. Mas o medo costuma ser um grande obstáculo. Medo de falhar de novo, medo do julgamento, medo de não ser forte o bastante. E assim, muitas mulheres permanecem em lugares que já não fazem sentido, apenas por temer o desconhecido. A zona de conforto nem sempre é confortável, ela apenas é família. E por isso, mesmo quando o coração pede mudança, a mente tenta proteger mantendo tudo como está. Mas reinventar-se não significa negar o passado. Significa honrá-lo com maturidade e usar cada experiência como alicerce para algo novo. Você já sentiu aquele impulso de mudar tudo, mas logo recuou por medo de perder o que já construiu. Recomeços são convites da vida para que você se aproxime da sua verdade. Eles pedem desprendimento, sim, mas oferecem crescimento. A mulher que se permite recomeçar descobre uma força que nem sabia que tinha. E mais do que isso, percebe que não precisa se encaixar em expectativas antigas. Ela pode se refazer quantas vezes forem necessárias. Não existe idade certa para se reinventar. Não existe regra. Existe desejo. Existe escuta interior. Existe coragem de dar o primeiro passo, mesmo sem ter todas as respostas. E você, do que mais tem medo quando pensa em recomeçar? Escreva nos comentários o que tem impedido você de se permitir um novo começo. Às vezes, o que falta não é um caminho, é apenas uma escolha. O 10. O esquecimento da sua própria verdade. Esquecer-se de si é um dos caminhos mais silenciosos rumo à amargura.
Quando uma mulher deixa de honrar sua verdade interior, ela começa a viver uma vida que não é sua, baseada em expectativas, padrões sociais, cobranças externas, e aos poucos, sem perceber, sua essência vai se apagando. Essa verdade não grita, ela sussurra, ela se revela nas intuições, nos sonhos esquecidos, nos incômodos sutis diante de escolhas que não fazem mais sentido. Mas quando não é ouvida, ela se retrai. E a mulher passa a viver em desconexão, consigo, com o que ama, com o que acredita. Você já se olhou no espelho e sentiu que não se reconhece mais? Essa sensação é o reflexo de uma alma que pede retorno, que deseja ser lembrada, que anseia por autenticidade. E isso não tem a ver com mudar tudo, mas com resgatar o que foi deixado para trás, sua voz, seus valores, sua história. Viver a própria verdade exige coragem. Nem todos vão entender. Algumas pessoas se afastarão, mas aquelas que permanecerem serão as que realmente te enxergam. E o mais importante, você começará a se enxergar com mais amor, mais clareza, mais presença. Não há paz quando se vive uma mentira, por mais bonita que ela pareça. A verdadeira leveza nasce quando você decide se alinhar com quem realmente é, mesmo que isso leve tempo, mesmo que isso desafie tudo o que foi construído até aqui. E você tem vivido a sua verdade, ou a verdade que esperam de você. Compartilhe sua percepção nos comentários. Talvez seja o momento de retornar ao que sempre foi seu. Ignorar essas lições é como caminhar com os olhos fechados em direção ao abismo da desconexão. Mas reconhecer cada uma delas é o primeiro passo para uma vida mais leve, consciente e verdadeira. Você não está sozinha nessa jornada. Que essas palavras sejam um espelho e também um impulso. Se esse conteúdo tocou o seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com outras mulheres que também merecem despertar para a sua essência.